O que vou contar agora é uma das últimas lembranças que ainda guardo da época do ensino fundamental. E infelizmente não por um motivo bom. Foi, sem dúvida, a coisa mais traumática que já vivi. Durante aquele período eu não tinha muitos amigos. Os poucos que eu tinha eram meio esquisitos, mas, para ser sincero, eu também era. Passávamos muito tempo juntos e compartilhávamos os mesmos interesses. O grupo era formado por Breno, Alex, Eric e eu. Naquele tempo éramos inseparáveis. Parecia que nossa amizade duraria para sempre. Mas, olhando agora, vejo que o Alex e eu estávamos nos afastando do Eric e do Breno, embora isso não seja relevante agora. Certo verão, Breno nos convidou para passar uma semana em Maine. A família dele tinha uma casa de veraneio em uma das pequenas ilhas da Baía de Casco. A verdade é que a família dele era muito reservada quanto ao local, e nenhum de nós sabia que eles tinham essa casa até o convite. A família do Breno sempre foi um pouco estranha, mas isso fica para outra história. A viagem foi longa e desconfortável. Eu estava com o nariz escorrendo e espirrando o tempo todo, e percebia que isso estava irritando o pai do Breno. Ele era um verdadeiro germofóbico, e toda vez que me olhava, eu me sentia muito desconfortável. Além disso, o Eric e eu estávamos brigando por algum motivo bobo, mas isso era comum entre nós dois. Apesar disso, a parte divertida foi quando tivemos que levar o carro para dentro de uma balsa para chegar à ilha. A casa era pequena, mas muito charmosa. Lembro-me de me sentir desconectado da realidade enquanto estava lá. É difícil descrever, mas parecia outro mundo naquela ilha. Às vezes, acho que seria fácil para qualquer um se perder naquela casa, se é que isso faz sentido. O clima da ilha era onírico. Todo mundo se conhecia, e pessoas aleatórias na rua reconheciam e cumprimentavam o Breno. Nós passávamos a maior parte do tempo andando de bicicleta, uma diversão que nunca cansava na nossa idade. Vou pular as partes menos interessantes, até porque não lembro de tudo. No segundo dia percebi que tinha perdido meu boné do Barcelona. Fiquei arrasado, porque eu era um grande fã de futebol e aquele boné era uma das poucas coisas do time que eu tinha. Breno disse que provavelmente eu tinha deixado na praia, mas eu estava quase certo de que o tinha trazido de volta. Lembro-me de ter chorado para o pai do Breno, que me disse basicamente para superar aquilo e não deixar um detalhe pequeno estragar a viagem. E foi isso que eu tentei fazer. No dia seguinte, após um longo passeio de bicicleta, percebi que uma das minhas canetas tinha sumido. Naquela época, eu carregava uma coleção de canetas para todo lado. Como mencionei, eu era uma criança esquisita. Não conseguia me lembrar se tinha tirado aquela caneta específica do estojo, mas o Alex disse que tinha me visto com ela enquanto pedalávamos. Fiquei arrasado. Para mim, perder uma caneta era como perder uma parte de mim, de tão apegado que eu era a elas. Recusei-me a chorar novamente na frente do pai do Breno. Então disse que não estava me sentindo bem e fui direto para a cama. Acabei adormecendo bem cedo, por isso não deveria ter me surpreendido ao acordar às 3 da manhã e não conseguir voltar a dormir. Fiquei me revirando na cama tentando dormir, quando percebi algo. Fiquei paralisado por alguns segundos para tentar confirmar o que estava ouvindo. Sussurros, quase inaudíveis. Eu precisava me concentrar muito para captar o som. Estaria sonhando? Não era possível. Me esforcei ao máximo para entender o que estava sendo dito, mas não consegui identificar uma única palavra. Parecia que o som vinha da cama do Eric, no beliche de cima, do outro lado do quarto, mas eu não tinha certeza. Esperei alguns minutos, mas o sussurro continuou. Por algum motivo, fiquei com medo de falar ou mostrar que estava acordado. Acabei ignorando os sussurros e, eventualmente, adormeci de novo. Na manhã seguinte, tentei deixar para lá o que havia acontecido. Pensei se deveria perguntar aos meus amigos qual deles estava sussurrando, mas decidi não tocar no assunto. Estávamos jogando no quintal quando o Eric disse que precisava ir ao banheiro. Ele demorou um pouco, mas isso era típico dele. Eric sempre levava uma eternidade para fazer qualquer coisa. Em algum momento olhei para a casa e tive que olhar 2 vezes. Na janela do segundo andar, vi o Eric nos observando. Achei que ele estava no banheiro, mas então me dei conta de algo. A casa do Breno não tinha banheiro no segundo andar. Virei-me para ver se o Breno ou o Alex também tinham percebido,
mas nenhum deles estava prestando atenção. Quando voltei a olhar para a janela, o Eric já tinha sumido. O pai do Breno planejava nos levar para jantar naquela noite, mas eu não queria ir. Fingi estar doente de novo e disse que preferia tirar um cochilo. Ele disse que tudo bem e que me traria algo mais tarde. Deitado na cama, percebi que não conseguiria dormir. Comecei a repensar tudo. O jeito estranho como o Eric nos observava da janela e os sussurros da noite anterior estavam me deixando inquieto. Não sei o que me impulsionou a fazer isso, mas saí da cama e comecei a vasculhar o beliche do Eric. Minha mandíbula praticamente caiu quando encontrei meu boné do Barcelona dentro da mala dele. Vasculhei um pouco mais e encontrei vários dos meus pertences pessoais que nem sabia que estavam faltando. Havia até um cortador de unhas que minha mãe tinha embalado para mim, minha escova de dentes extra e, mais perturbador ainda, uma das minhas cuecas. Eu não sabia o que pensar. Estava prestes a chorar quando vi algo mais no fundo da mala, o caderno dele. Às vezes, até hoje, eu me arrependo de ter pegado aquele caderno. Meu cérebro, na época do ensino fundamental, não estava preparado para o que vi. Ele estava completamente preenchido com desenhos feitos a lápis, alguns esboçados com tanta força que perfuravam as páginas. Eram monstros, criaturas e imagens tiradas de pesadelos. Os atos de violência desenhados eram profundamente perturbadores. Pessoas sendo atropeladas por carros, esfaqueadas, mutiladas, torturadas. Era doentio. Na verdade, era algo demoníaco. Havia ali coisas que pareciam saídas de um horror maligno. Havia até desenhos meus no meio deles. A imagem que nunca saiu e nunca sairá da minha mente é um desenho meu em uma cruz, sem as pernas. As últimas páginas do caderno eram todas sobre mim, e uma delas tinha apenas o meu nome rabiscado 100 vezes. Só de pensar em tudo o que vi lá dentro, sinto um mal-estar. E nem estou mencionando tudo. Mas o pior veio na última página. No topo estava o meu nome em letras grandes, e logo abaixo, 4 palavras que nunca vou esquecer. Vou fazer isso amanhã. Quando todos voltaram para casa, encontrei o pai do Breno sozinho e contei a ele, em voz baixa, o que estava acontecendo, enquanto meus amigos começavam a assistir a um filme na sala de estar. Ele não acreditou em mim, disse baixinho. Mostrei o caderno do Eric. A expressão no rosto dele dizia tudo. Ele achou o conteúdo igualmente perturbador. Ele não sabia o que fazer e me disse para colocar tudo de volta como encontrei. Eu não queria fazer isso, mas ele era o adulto e eu não podia desobedecer. Enquanto colocava o caderno de volta no lugar, tomei uma decisão de última hora e rasguei uma das páginas. Enquanto isso, o pai do Breno correu para a sala e anunciou que havia uma emergência familiar e que precisaríamos encerrar a viagem mais cedo. Enquanto arrumávamos nossas coisas freneticamente, eu podia sentir o olhar do Eric queimando nas minhas costas. Estava com medo de encará-lo. Saímos rapidamente da garagem, pegamos a primeira balsa disponível para sair da ilha e dirigimos o caminho todo de volta sem fazer uma única parada. O pai do Breno deixou o Eric em casa primeiro, depois o Alex. O Alex e o Breno moravam na mesma rua, então ele deixou o Breno na casa do Alex também. Enquanto estávamos a caminho da minha casa, o pai do Breno me disse: "Conversei com os pais do Eric e acho que seria melhor não contar nada para os seus pais." As famílias do Breno e do Eric eram muito próximas, então na época isso até fez algum sentido para mim. Mas quando cheguei em casa não aguentei nem 10 minutos. Comecei a chorar e contei tudo aos meus pais. Eles ficaram furiosos e imediatamente chamaram a polícia. Além de estarem indignados com o que aconteceu, eles também ficaram revoltados pelo fato de o pai do Breno tentar esconder uma situação tão séria. As coisas ficaram um pouco confusas depois disso. Lembro-me de chorar novamente enquanto contava minha versão para a polícia. Quando pediram provas, mostrei a página que eu tinha rasgado do caderno do Eric, o que aparentemente foi suficiente. A polícia conseguiu um mandado e de fato encontrou o caderno. Meus pertences foram devolvidos, exceto pela caneta, que a polícia nunca encontrou. Meus pais não me contaram muito sobre como tudo se desenrolou, mas eu nunca mais vi o Eric. A família dele se mudou e ele desapareceu da escola.
Eu também nunca mais saí com o Breno. A razão pela qual estou escrevendo isso agora é porque, na semana passada, recebi uma carta anônima pelo correio. Ela dizia: eu me lembro de tudo. Enrolada dentro do envelope estava a caneta que o Eric tinha roubado de mim todos aqueles anos atrás. Eu não faço ideia de como ele conseguiu o meu endereço ou por que esperou tanto tempo para entrar em contato. Honestamente, estou pensando seriamente em mudar de apartamento. Se alguém tiver algum conselho sobre o que devo fazer, ficaria muito grato. Sinta-se à vontade para deixar sua opinião aqui nos comentários. Oi, Dom. Me chamo Matt e eu cresci em Alice Springs, no território do norte da Austrália. O lugar tem fama de ser difícil, e com razão. As taxas de criminalidade são das mais altas do país, e no ano passado a situação ficou tão crítica que o governo proibiu a venda de álcool e impôs toques de recolher. Faz anos que me mudei de lá, então não sei ao certo se ainda está tão ruim, mas tenho uma história da minha juventude que pode dar uma ideia de como era. Logo depois dos meus 20 anos, consegui um emprego como segurança noturno em um centro juvenil. O local tinha televisores, aparelhos de som e videogames, e os bandidos da área estavam sempre de olho. Eu trabalhava 5 noites por semana com um veterano chamado Simon. Às vezes, ele pedia guiosas de um restaurante chinês e me mandava buscar. De vez em quando, eu também pegava umas garrafas na loja de bebidas ao lado. Nada forte, mas eram as vantagens de trabalhar à noite. Uma noite, Simon me pediu para buscar as guiosas, e fazia um calor insuportável. Morrendo de sede, fui até a loja de bebidas por volta das 22 horas. Quando entrei, não havia ninguém no balcão. Estava tudo muito silencioso. Continuei caminhando pelos corredores em direção às geladeiras, e foi então que vi alguém que estava fora da minha visão antes. Era um homem de cabelo ruivo preso em um coque no alto da cabeça. Ele estava sem camisa, vestindo shorts caqui e chinelos, e seu peito e barriga estavam cobertos de leite. Ele bebia de uma grande caixa de leite como se estivesse faminto. Em uma das mãos, segurava a caixa, mas na outra estava um martelo, e essa mão estava brilhando com sangue. A cena foi tão inesperada que não consegui me conter e exclamei: "Caramba!" Enquanto me virava para sair da loja, a próxima coisa que ouvi foi: "O que você disse, seu idiota?" Eu estava quase na porta, mas quando olhei para trás, vi o homem sem camisa, ainda com a barba encharcada de leite, vindo em minha direção com um martelo. A porta era daquelas pesadas que você precisa puxar para sair, o que complicava minha fuga. Não dava para simplesmente sair correndo. Eu teria que parar e puxar a porta enquanto o cara vinha na minha direção. Num instante percebi que, se tentasse, ele teria um ângulo perfeito para me acertar com o martelo. Então, em vez disso, me afastei rapidamente da porta para confundi-lo. Deu certo. O martelo quebrou o vidro da porta com um estrondo, mas isso também me deixou sem uma rota óbvia de saída. A única coisa que consegui pensar foi pular por cima do balcão da loja. Graças a Deus eles não tinham aquelas proteções de plexiglass na época, ou eu estaria em apuros. Passei para o outro lado bem a tempo de ouvir um grande estrondo atrás de mim. Suponho que ele tenha jogado o martelo, quebrando algumas garrafas de bebida. Não parei para conferir. Continuei correndo em direção aos fundos da loja, esperando encontrar uma saída. Aparentemente, quem estava na loja quando o homem entrou deve ter fugido pelas portas dos fundos, que ainda estavam abertas quando passei correndo. Ao sair no beco, vi um homem indiano ao telefone com a polícia. Mas ele me viu e pensou que eu era o agressor. Levantou uma faca de cozinha e eu gritei: "Calma aí, amigo. Estou do seu lado." Felizmente, ele rapidamente percebeu o engano e começou a se desculpar por quase me esfaquear. Mesmo assim, eu disse: "Não temos tempo, ele ainda está atrás de mim." Corremos pelo beco até a rua principal, e foi aí que ficou claro que o homem do martelo não tinha intenção de nos perseguir até lá. Descobri mais tarde que o homem entrou na loja sem camisa e foi direto à geladeira de leite. Outro cliente comentou algo, e o homem do martelo o acertou no rosto. O dono da loja começou a gritar que ia chamar a polícia,
e o agressor, irritado, correu atrás dele. Foi assim que o encontrei nos fundos da loja. O pequeno indiano perguntou se o homem do martelo tinha me acertado, e eu respondi que não, que estava bem. Foi então que vimos a polícia chegando rápido pela rua. Caminhamos até a esquina para observar o que aconteceria e chegamos bem a tempo de ver os policiais se aproximando da loja, um com uma arma na mão e o outro com uma pistola de choque. Ficamos à distância e o dono da loja disse algo como: "Oh Deus, ele vai destruir minha loja." Dava para ouvir o homem do martelo surtando lá dentro. Quando olhamos pelas vitrines, a situação já tinha piorado. O homem estava parado perto da porta, brandindo o martelo e gritando: "Vou esmagá-lo! Vou esmagá-lo!" Ele estava ameaçando os policiais que respondiam: "Largue o martelo agora!" Aos pés dele havia um outro homem careca, ensanguentado e inconsciente, e era nele que o agressor estava ameaçando bater. Presumo que alguém mais tenha entrado na loja depois de mim. Eu disse ao indiano: "Melhor não olhar, amigo." Desviei o olhar porque sabia que alguém estava prestes a ser baleado ou espancado. O indiano continuou olhando, e então ouvimos os gritos ficando mais intensos. Logo depois vieram os disparos. Bang, bang, bang! E lá se foi o homem do martelo. Senti muita pena do dono da loja, e ainda sinto. Ele tinha vindo para a Austrália para abrir uma pequena loja e acabou tendo sua vida virada de cabeça para baixo por um maluco roubando leite e agredindo clientes. Já seria horrível o suficiente, mas ter alguém morto a tiros dentro da loja é algo que ele terá que reviver todas as vezes que entrar lá. Isso deve dar uma ideia de como Alice Springs pode ser, e ainda é, um lugar difícil. Não é à toa que hoje em dia você não pode comprar álcool legalmente se vier de um lugar chamado Town Camp, que é basicamente moradia subsidiada pelo governo. Depois de ouvir isso tudo, talvez você entenda por que eu rio quando me perguntam por que decidi me mudar. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Me chamo Laura e hoje decidi que devo compartilhar o meu relato com vocês. Durante o ensino médio, um amigo da minha mãe me perguntou se eu queria cuidar do filho deles por algumas horas. A proposta vinha com um pagamento bastante generoso. Depois que perceberam que eu dava conta do recado, eles me perguntaram se eu toparia ser babá para um amigo deles. Concordei. Me passaram o número para combinar os detalhes e assim que marcamos me deram o endereço. Eles moravam em East Hampton, uns 45 minutos de carro da minha casa em Medford. Quando minha mãe soube, comentou algo como: "East Hampton, hein? Lugar chique." Já tinha uma ideia do que esperar, mas quando vi a casa pessoalmente fiquei surpresa. Era 3 vezes maior que a da minha mãe, com um quintal enorme, uma piscina gigantesca e até um tabuleiro de xadrez com peças do meu tamanho. O interior lembrava aquelas salas de estar que a gente vê em Um Maluco no Pedaço, com tons de creme e painéis de madeira, tudo muito elegante. Os pais da criança foram super acolhedores e assim que me apresentaram a filha deles, uma menina de 9 anos, minhas preocupações sumiram. Andy, em vez de ser uma garota rica e mimada, era tão encantadora quanto seus pais. A gente se deu bem desde o início. Ela não exigia muito e estava feliz em assistir a alguns filmes até que o sono vencesse. Pedíamos pizza, assistíamos a filmes, comíamos bastante sorvete e eu aproveitava para relaxar ou adiantar o dever de casa enquanto os pais dela saíam para algum compromisso. Às vezes até parecia errado aceitar aquele dinheiro. Eles pagavam minha gasolina, a pizza e até garantiam que a geladeira e a despensa estivessem cheias, caso eu ficasse com fome depois do jantar da Andy. Com uma casa tão incrível como aquela, não demorou para que esse virasse meu trabalho de babá favorito. Chegando à sexta-feira, 16 de outubro de 1992, já era a 5ª vez que cuidava de Andy. Fui para lá depois da escola, cheguei por volta das 16h30 e os pais dela saíram para jantar por volta das 17 horas. Pedimos pizza
Fizemos penteados uma na outra enquanto assistíamos TV e depois pegamos o bolo de migalhas por volta das 19 horas. Estávamos quase acabando nossas fatias quando o telefone tocou. Andy se virou para mim e perguntou se podia ser a primeira a atender. Os pais dela às vezes ligavam só para saber como estávamos, e eu não vi problema em deixar Andy atender o telefone. Então falei, claro, por que não? Ela correu até o telefone enquanto eu continuei comendo meu bolo. O aparelho ficava pendurado na parede entre a sala e a cozinha, então eu podia vê-la e ouvi-la enquanto corria para atender. Ela se esticou nas pontas dos pés, pegou o telefone e, de um jeito tão adorável que quase doeu, atendeu. Olá, você ligou para a residência? Como posso ajudar? Eu observava com um sorriso orgulhoso, mas depois da apresentação, o rosto dela ficou confuso. Ela disse, alô? Mais uma vez, e após outra pausa, se virou para mim, levantou o telefone e disse, não tem ninguém lá. Deixei o bolo de lado e fui até ela. Como ela ainda não conseguia colocar o fone no gancho sozinha, peguei o aparelho, coloquei no ouvido e só ouvi o silêncio da linha. Falei para Andy que provavelmente era um engano e voltamos ao nosso bolo. Porém, uns 10 minutos depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, fui eu que atendi. Quando peguei o fone, ouvi o mesmo que Andy. Nada. Perguntei, alô? Mais de uma vez, mas tudo o que ouvi depois de outra pausa foi o som de alguém desligando, aquele clique clássico de plástico antes da linha ficar muda. Lembro exatamente daquele momento, a confusão inicial se transformando em um leve medo. 2 chamadas silenciosas em menos de 10 minutos? Já tinha assistido a filmes de suspense baratos demais para achar que isso era bom. Na hora, não pensei que tivesse algo a ver com a família que eu cuidava. Achei que o problema era comigo, e digo isso para destacar o quanto me senti estúpida e egoísta depois. Na mente de uma garota de 17 anos, eu tinha certeza de que era um garoto da escola que me perseguia na época. Ele deixava bilhetes no meu armário, mandava recados pelas minhas amigas para eu ligar para ele. Ou pior, esperava por mim na saída do banheiro feminino, basicamente me cercando. Ele até conseguiu meu número de casa, e uma vez ligou e pediu ao meu pai para falar comigo, mas não disse nada nos primeiros 10 segundos quando eu atendi. O pior era que meus pais achavam fofo. Eles não se incomodavam muito com essa atenção indesejada. A solução deles era que eu pedisse para ele parar. Quando disse que já tinha feito isso, a resposta era, então peça de novo. Foi por isso que, quando percebi que as chamadas eram silenciosas, meu primeiro pensamento foi que aquele garoto insistente da escola tinha, de alguma forma, conseguido o número de telefone da casa da família. Fiquei tão ocupada tentando imaginar como isso poderia ter acontecido que nem considerei outras possibilidades, talvez mais assustadoras. Andy me perguntou quem estava ligando, e eu menti pela segunda vez, dizendo que provavelmente era um engano. Embora ela fosse uma das crianças mais doces que eu já tinha cuidado, Andy não era ingênua. Ela comentou com certa perplexidade. Por que alguém ligaria para o número errado 2 vezes? Inventei uma piada rápida sobre a pessoa ter dedos gordinhos, o que foi o suficiente para distraí-la. Eu não acreditava que meu admirador, e uso esse termo bem livremente, tivesse coragem de aparecer na casa. Ele parecia mais um oportunista, mas ainda era algo que me incomodava, e eu definitivamente não queria que Andy se preocupasse com isso. Passou-se mais ou menos 1 hora, e já estávamos quase na hora estendida de dormir de Andy, às 22 horas. Nosso pequeno segredo. Perguntei se ela queria um último refrigerante, claro que diet e sem cafeína, e fui à cozinha buscar. A casa tinha um layout em que a cozinha se conectava à sala de jantar através de portas duplas, e as janelas da sala de jantar davam vista para a entrada de carros. Na primeira vez que passei pelas portas, de mãos vazias, tudo parecia normal. Mas na segunda vez, já com 2 latas de refrigerante nas mãos, vi faróis de um carro iluminando a entrada. A casa tinha um sistema de portão automático com interfone, e quem não tivesse o cartão-chave ou o código precisava de liberação para entrar. O carro estava parado, o para-choque dianteiro voltado para o portão, mas o interfone da casa não tocava. A princípio,
Achei que talvez o carro estivesse só dando meia volta, mas ele permaneceu ali, como se estivesse esperando o portão abrir. Então pensei que fossem os pais de Andy voltando mais cedo e que talvez tivessem perdido o cartão ou algo assim. Entrei na sala de jantar para dar uma olhada mais de perto, observando os faróis enquanto o carro ainda estava parado. De repente, vi 3 ou 4 silhuetas de homens subindo o portão e descendo a entrada rapidamente. Senti o pânico crescendo enquanto colocava os refrigerantes na beirada da janela e caminhava o mais rápido que pude em direção ao telefone. Peguei o fone e tentei manter a calma enquanto gritava para Andy subir as escadas. Era quase 1 hora antes do horário de dormir combinado, então ela naturalmente ficou chateada com a mudança repentina de planos e começou a me perguntar o porquê. Pedi para Andy ser uma boa menina e fazer o que eu disse antes de colocar o fone no ouvido. Achei que ouviria a voz de alguém da emergência ou, no pior cenário, os últimos números discados, mas não ouvi nada. Lembro-me de apertar o botão para tentar reiniciar a chamada, esperando ouvir a linha livre. Mas fiz isso 1, 2, 3 vezes, até perceber que a linha estava morta. Na época pensei que fosse azar, como se o telefone tivesse falhado no pior momento possível. No entanto, a verdade era muito mais assustadora. Alguém havia cortado a linha telefônica para garantir que nenhuma chamada de emergência pudesse ser feita. Sabia que havia um segundo telefone no quarto principal. Então, segurando a mão de Andy, subimos rapidamente as escadas. Ela já começava a perceber o quanto eu estava assustada e continuava me perguntando o que estava acontecendo, ficando mais apavorada cada vez que eu não respondia. Quando chegamos ao quarto, peguei o segundo telefone e o silêncio da linha foi a confirmação de que algo muito pior estava acontecendo. Já era assustador o suficiente ver homens escalando o portão, mas o fato de a linha estar morta mostrava que eles eram organizados. Esses caras não eram invasores comuns, se é que isso existe. E perceber isso me fez sentir um terror que mal consigo descrever. Naquele ponto não dava mais para esconder o medo. Andy queria saber o que estava acontecendo, e eu, sem conseguir pensar em uma mentira rápida, contei a verdade. Disse que havia homens maus lá fora, provavelmente tentando invadir a casa e que precisávamos nos esconder. Nunca vou esquecer o olhar de puro pavor no rosto de Andy. Até hoje me culpo por isso, mas naquele momento não conseguia pensar em outra coisa. Eu tinha 17 anos, estava apavorada e Andy conhecia a casa melhor que eu. Dependia dela para encontrar o melhor lugar para nos escondermos, e essa responsabilidade nos deixou ainda mais assustadas. Na hora certa, ouvimos batidas altas vindo do andar de baixo. Os homens estavam tentando entrar. Andy gritou e eu a segurei, tentando acalmá-la, enquanto perguntava onde seria o melhor lugar para nos escondermos. Naqueles milissegundos, uma voz gritava na minha cabeça: "Como ela vai saber? Ela é só uma garotinha e você está falhando em protegê-la." Parte de mim acredita que essa voz estava certa. Afinal, uma menina da idade de Andy provavelmente pensaria que o fundo do armário ou o espaço debaixo da cama seriam suficientes para nos esconder de criminosos violentos. Mas, na verdade, Andy sabia exatamente onde nos esconder, em um lugar que eu jamais teria pensado. Quando perguntei qual era o melhor local para nos protegermos, ela pensou por um momento, pegou minha mão e me levou em direção ao 3º andar da casa. Chegando lá, havia 3 portas. 2 claramente levavam a quartos maiores e a outra era de um armário menor. Andy nos conduziu direto para o armário. Ao abrir a porta, vi prateleiras cheias de caixas antigas e uma estante encostada na parede dos fundos. Lembro-me de ter dito que precisávamos de um espaço maior, um lugar onde os homens maus não nos veriam se entrassem. Mas parecia que Andy não estava me ouvindo. Ela foi até a estante, alcançou a parte de trás de uma prateleira como se fosse pegar um livro, e antes que eu pudesse dizer que não era hora para leituras, ouvi um clique. Naquele momento, soube o que ela estava fazendo, mas não pude evitar o choque quando vi que a estante se movia para o lado, revelando uma pequena escada. O motivo pelo qual ela conseguiu fazer isso era simples: a estante estava presa a grandes dobradiças.
Claro que eles tinham um quarto seguro, e claro que ensinaram à filha como acessá-lo em caso de emergência. O que realmente me surpreendeu foi o quão bem preparado o lugar estava, e como o comportamento de Andy mudou assim que fechamos a porta atrás de nós. Ela acendeu as luzes e me pediu para fechar a porta. Desci as escadas atrás dela e logo estávamos em uma pequena sala de estar, completa com prateleiras de livros, uma TV, um combo de VHS, alguns lanches e garrafas de água empilhadas no canto. O próximo cômodo, no entanto, era o verdadeiro centro de comando, uma parede de monitores de TV ligados às câmeras de segurança da casa e um painel de controle que permitia ver e ouvir tudo o que estava acontecendo. Mas o mais importante de tudo era o telefone, que funcionava. Não sei se era ligado a um satélite ou uma linha alternativa, mas ao ouvir o som de discagem, quase chorei de alívio. Liguei para a polícia e expliquei a situação. Andy, porém, já se sentia completamente segura assim que a porta foi fechada. Para ela, os homens maus não podiam nos alcançar, e ela começou a escolher qual fita VHS assistir até que eles fossem embora. Chegou um ponto em que eu não sabia dizer se Andy era a menina mais corajosa que já conheci ou se algo assim já tinha acontecido antes. Depois que falei com as autoridades e avisei que a polícia estava a caminho, perguntei a Andy se isso já tinha ocorrido e ela respondeu que não, mas que seus pais haviam lhe ensinado o que fazer caso homens maus viessem à casa. Ela colocou uma fita VHS no aparelho, acomodou-se no sofá e me perguntou: "Ainda tenho que ir para a cama às 10?" Só a pergunta me abalou. Depois de me recompor, respondi que não. Ela não precisava dormir às 22 e que provavelmente estava prestes a ter a noite mais longa da sua vida. Foi impressionante ver uma menina agindo tão calma e controlada em meio a uma crise, mas, como ela disse, conhecia o procedimento. Isso parecia ter dissipado qualquer medo do caos que estava acontecendo lá embaixo. Mas a situação era caótica, e o que ouvi pelos monitores me deixou aterrorizada. Voltei para o pequeno centro de comando, e após estudar o painel de interruptores, não foi difícil ligar os monitores e ajustar o áudio. O que escutei, porém, foi algo extremamente perturbador. Eu esperava vê-los saqueando o primeiro andar, levando os eletrônicos e correndo de volta para o carro. Mas não foi isso que aconteceu. Eles não estavam interessados em roubar bens caros. Eles estavam procurando, ao que parecia, por Andy. Percebi isso antes mesmo de ouvi-los falar. Nenhum dos 4 mascarados deu atenção à enorme TV ou ao sistema de som da sala. Eles estavam vasculhando cômodos, abrindo armários e olhando debaixo das camas. E momentos depois, ouvi 2 deles conversando no mesmo quarto em que tínhamos estado minutos antes. Um perguntou algo como: "Onde diabos ela está?" E o outro respondeu: "Eu ouvi a voz dela." Naquele momento congelei, pensando em como poderia ter sido se Andy não tivesse nos levado para o quarto seguro. Continuei assistindo os homens lá embaixo, aguardando a chegada da polícia. De repente, houve uma grande agitação entre eles, provavelmente porque ouviram as sirenes se aproximando. E foi nesse momento que correram. Quando vi os policiais uniformizados calmamente vasculhando a casa, abri a porta do quarto seguro e pedi para Andy ficar no sofá enquanto eu ia falar com os policiais. Essa foi a única vez em que Andy me desobedeceu abertamente, mas eu não consegui ficar brava. Ela só queria dizer oi para as pessoas que vieram nos salvar. Foi um final doce para o que foi, sem dúvida, a experiência mais aterrorizante da minha vida até então. E para ser sincera, nada superou isso em termos de pavor absoluto. Saber que aqueles homens estavam atrás de Andy, e não de dinheiro ou joias, me arrepiava. Os policiais logo conseguiram contatar os pais de Andy, que haviam deixado o endereço onde estariam. Eles estavam de volta em casa abraçando a filha, em menos de meia hora após a chegada da polícia. O motorista do carro foi preso, mas ele alegou ser apenas o motorista de fuga, sem saber dos planos dos outros. Os outros nunca foram pegos, mas as câmeras de segurança capturaram o que eles disseram sobre procurar a menina, que claramente era Andy. Os pais de Andy me agradeceram por ter salvado a filha deles. Eu, no entanto, insisti em explicar que quem nos salvou foi a própria Andy.
Eu só contei a ela sobre os homens invadindo. Eles disseram que entenderiam se eu não quisesse mais cuidar de Andy, mas a carta de agradecimento que ela me enviou foi o que me convenceu a continuar. Claro, o fato de eles prometerem contratar segurança armada também ajudou. Isso significava que Andy teria uma segunda babá, muito mais intimidadora. Mas eu sabia que não poderia simplesmente abandoná-la. Isso pode parecer um pouco louco, mas foi como me senti. Meu carinho por aquela menina e sua família superava qualquer medo de uma nova invasão domiciliar. E além disso, se acontecesse de novo, eu já sabia o que fazer para mantê-la segura. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Faz quase uma década desde que fui abruptamente acordado no meio da noite pelos ecos de gritos. Minha esposa e eu vivemos em um bairro suburbano típico. Casas de 2 andares a perder de vista, pequenos jardins na frente, com números de casas que parecem infinitos. É uma área tranquila, um lugar onde a paz prevalece. Então, ouvir gritos do lado de fora da nossa janela nos deu um tremendo susto. A janela do nosso quarto dava diretamente para a rua. Então levantamos, abrimos as cortinas e olhamos. Um carro estava parado na rua, motor ligado, com as portas da frente e de trás abertas. Do lado de fora, 2 homens discutiam calorosamente com outros 2 que estavam dentro do veículo. Não conseguíamos entender o que eles diziam, mas estava claro que o clima estava tenso e um dos homens fora do carro começava a gritar com frequência. Minha esposa perguntou se deveríamos chamar a polícia e eu sugeri que esperássemos. Eles estavam sendo inconvenientes, sem dúvida, mas não imaginei que fosse piorar. Achei que resolveriam o desentendimento e o carro partiria assim que tudo estivesse resolvido. E como por coincidência foi exatamente o que aconteceu. Os 2 homens fecharam as portas com força e com um breve chiar de pneus, partiram. Sentimos um alívio imediato, contentes por não ter evoluído para algo mais sério. Minha esposa voltou para a cama, mas eu permaneci junto à janela, observando os 2 homens que ficaram na rua, ainda discutindo, porém em um tom bem mais contido. Nossos filhos dormiam tranquilos nos quartos dos fundos, e embora os 2 parecessem mais focados um no outro do que em qualquer outra coisa, o meu instinto paternal me manteve ali, vigiando, só para ter certeza de que não se tornariam um problema. Fiquei ali parado, observando os homens, e eles não saíam do meio da rua. Continuavam a murmurar um com o outro, gesticulando de forma exagerada, e mesmo que eu não conseguisse captar o que estavam dizendo, era óbvio que não estavam de acordo. De repente, enquanto os observava, ouvi o som de um carro se aproximando, e pelo barulho do motor, parecia que vinha em alta velocidade. Achei que os mesmos homens do carro estavam voltando para retomar a discussão, possivelmente elevando os ânimos outra vez, e estava prestes a pedir à minha esposa que ligasse para a polícia quando o veículo reapareceu. Assim que o vi, soube que ele não iria parar. Estava rápido demais. Não fez sequer menção de reduzir a velocidade, enquanto avançava direto na direção dos 2 homens que estavam no meio da rua. Eles tentaram sair do caminho, mas provavelmente tão surpresos quanto eu, não tiveram tempo suficiente para reagir. Um dos homens conseguiu pular para o lado, mas o outro não teve a mesma sorte. O carro o atingiu a cerca de 100 ou 110 km por hora, jogando-o pelo ar como um boneco, até ele cair no asfalto. O homem que escapou do impacto começou a gritar e correu até o amigo, que estava desmaiado no chão. Falei para minha esposa não olhar e pedi que ela ligasse para o 911, chamando a polícia e uma ambulância. Ela me perguntou o que estava acontecendo, então expliquei, e após um "meu Deus" nervoso, ela passou a relatar a situação para o atendente do 911. Disse para ela destacar ao atendente a gravidade da situação e avisar que, se não chegassem logo, o homem atingido possivelmente não sobreviveria, se já não estivesse morto. Ela então perguntou se deveríamos sair para ajudar, mas honestamente não havia nada que eu pudesse fazer naquele momento.
Sei que pode parecer frio, mas tomei a decisão certa, porque se eu tivesse ido até a rua, poderia ter sido pego no que veio a seguir. Enquanto continuava observando da janela, com um sentimento horrível em relação ao homem que gritava desesperado ao lado do corpo do amigo, lembro-me do pavor que senti quando ouvi novamente o som de um carro se aproximando, dessa vez vindo do outro lado da rua. Consegui vê-lo de muito mais longe, e pela velocidade que estava, sem qualquer sinal de luzes ou sirenes, sabia que era apenas mais um motorista desatento. O homem, ajoelhado ao lado do amigo, viu os faróis do carro se aproximando, levantou-se rapidamente e correu de volta para a calçada. Ele sabia o que estava por vir, e eu também. Ele começou a gritar, mas dessa vez estava claro o que dizia. Repetia, "Não, não, não!" Até que sua voz foi abafada pelo som do motor. O carro vinha tão rápido quanto antes, só que, em vez de atingir alguém em pé, ele passou por cima do corpo a quase 110 km/h. O carro simplesmente passou por cima do corpo como se não houvesse nada ali. Mas no impacto, o corpo do homem quase se desintegrou. Pedaços dele se espalharam pelo asfalto, que agora brilhava de forma sinistra. E se eu achava que os gritos do amigo antes eram altos, aquilo não era nada comparado ao desespero que ele expressou ao ver o que restava do corpo. Sem dúvida, foi a pior coisa que já tive a infelicidade de testemunhar em toda a minha vida. E sei que é algo que jamais conseguirei esquecer. Minha esposa tentou voltar a dormir, mas quando as equipes de emergência chegaram para limpar a cena, sabíamos que nenhum de nós conseguiria descansar. Acabamos sentados na mesa da cozinha, depois de colocar as crianças de volta na cama, já que nossas conversas as haviam acordado. Eu bebi até me sentir cansado o suficiente para dormir, descendo para a cama por volta das 4 ou 5 horas. É difícil lembrar com exatidão. Foi, sem dúvida, uma das piores noites da minha vida, perdendo apenas para quando um dos meus filhos teve meningite viral, uma noite em que rezei a Deus com todo o meu coração por ajuda. Mas naquela noite do atropelamento, eu sabia que não havia mais nada a ser feito, além de rezar pela alma daquele pobre homem. Porque Deus sabe, ele já estava morto no momento em que atingiu o chão após ser lançado no ar, e aquele segundo impacto, bem, só serviu para agravar o inevitável. Vamos continuar. Há muitos anos, que parecem uma vida inteira atrás, trabalhei como segurança em pubs e baladas no centro de Newcastle. Minha infância não foi fácil, e o ambiente escolar podia ser bastante violento. Para garotos como eu, que não eram muito grandes ou fortes, era preciso aprender a lutar para que nos deixassem em paz. E o lugar para isso era a academia de boxe da vizinhança. Eu treinava 2 vezes por semana após a escola, e aos sábados, passava 4 horas na academia. Adorava cada segundo. Fiz boas amizades, aprendi a me defender e adquiri 2 qualidades essenciais: disciplina e respeito, que me ajudaram muito ao longo da vida. Aos 18 anos, já estava pronto para algumas lutas oficiais, mas como ainda era amador, não ganhava nada com isso. Foi quando conheci Carson, amigo do dono da academia. Ele também tinha um passado no boxe e de vez em quando passava por lá para assistir aos treinos dos garotos. Carson não estava lá apenas para observar. Ele também recrutava jovens para trabalhar na sua empresa de segurança. Num sábado de manhã, consegui chamar sua atenção. Ele me disse para aparecer num clube à meia-noite para um teste. Se eu aguentasse o tranco, poderia começar a trabalhar todos os fins de semana. Não era uma sugestão, era uma ordem. E o pagamento era tão bom que ninguém dizia não. Aliás, estou certo de que não era uma palavra que Carson não ouvia com frequência. Foi assim que comecei a trabalhar como segurança em Newcastle aos 18 anos. Aos 25, já havia subido de nível, deixando os bares e clubes mais tranquilos para trabalhar nos lugares que bombavam depois da 1h da manhã. Esses locais eram outra história. No início, trabalhávamos em duplas em bares pequenos, mas com o tempo fui encarregado de grandes casas noturnas de 2, 3 e até 4 andares, onde cabiam centenas de pessoas.
E com esses trabalhos maiores, o dinheiro também aumentava. Um dos lugares onde trabalhei, que não mencionarei por razões legais, pagava muito bem. Além do salário fixo, havia os extras, que eram basicamente o que recebíamos para fechar os olhos para os traficantes que Carson deixava entrar no clube. Isso foi na época em que o êxtase chegou com força no Nordeste. As pessoas estavam enfrentando tempos difíceis, com muitos empregos acabando. Então a chegada dessas pílulas de felicidade tomou conta da cidade. Todo mundo queria um pouco. O dinheiro que girava era surreal. Os traficantes entravam com algumas centenas de pílulas e saíam com 1.500 libras. Depois iam para outro clube e repetiam a dose. Havia tanto dinheiro envolvido que era difícil acreditar. E entre os traficantes e essa grana toda, estávamos nós, os seguranças. Chegou um momento em que tivemos que fazer uma escolha: sermos santos, recusando qualquer envolvimento e nos contentando com nosso salário suado, ou aceitar 200 libras extras por noite para fingir que não víamos nada. Faça as contas. 2 ou 3 vezes por noite e os extras superavam o salário. E declarar isso ao fisco, nem pensar. As coisas ficaram relativamente tranquilas por um tempo e aproveitamos uma boa fase, mas quanto mais dinheiro girava, mais pessoas queriam entrar no jogo. Começaram a surgir muitos garotos, todos sem autorização, tentando passar sacolas de pílulas por nós para ganhar algumas centenas de libras sem dividir com a gente. No começo, só confiscávamos o material, dávamos um susto e mandávamos embora. Mas o problema persistia. Foi então que Carson deu a ordem. Era hora de usar alguém como exemplo. E foi exatamente isso que fizemos. Pegamos um garoto, vou chamá-lo de Parker, com quem já tínhamos lidado antes, e demos uma surra nele atrás do clube, seguindo as ordens de Carson. Era para servir de aviso, nada pessoal, mas Parker acabou no hospital e, claro, levou para o lado pessoal. Cerca de 2 semanas depois, um colega de trabalho, Caleb, estava saindo da academia, entrou no carro e quando se preparava para ir embora, alguém bateu na janela. Caleb virou a cabeça e, bang, levaram um tiro no rosto dele. Por sorte, a bala atravessou o olho e saiu pela lateral da cabeça sem atingir nada vital como cérebro ou coluna. Ficamos aliviados em saber que ele ia se recuperar, mas a mensagem era clara. Caleb estava entre os caras que haviam batido em Parker. E quando percebemos que Parker tinha desaparecido, já suspeitávamos que ele estava por trás do ataque. O problema era que não sabíamos onde ele estava, e isso nos deixava expostos. Ele poderia facilmente se infiltrar em meio à multidão com um boné de beisebol e óculos escuros e nos pegar desprevenidos. Como você pode imaginar, isso nos manteve alerta por um bom tempo. O pior é que nem tínhamos certeza de que Parker era a verdadeira ameaça. Carson fazia o contato entre nós, a polícia e a família de Caleb, pressionando por informações, mas as autoridades diziam não ter pista alguma sobre quem atirou ou onde Parker estava. Carson desconfiava que a polícia estava nos enganando, mantendo-nos na ignorância propositalmente, porque sabiam que se encontrássemos Parker, ele estaria morto por causa do que fez a Caleb. Enquanto isso, ficávamos na expectativa, sem ideia de quando ou se ele voltaria para nos pegar. Nunca vi tanta gente durona tão assustada. Carson prometeu que estava tentando conseguir coletes à prova de balas para a equipe e que seríamos os primeiros a recebê-los assim que estivessem disponíveis. Até lá, nosso trabalho era esperar e estar atentos. 2 semanas depois do ataque a Caleb, ainda estávamos tensos, mas com o passar do tempo, começamos a pensar que talvez Parker tivesse fugido para a Costa do Sol, achando que havia matado Caleb e estaria seguro lá. Se isso fosse verdade, então não havia motivo para preocupação, e talvez nunca mais víssemos Parker. Mas o medo de que ele estivesse apenas aguardando o momento perfeito para atacar, esperando que baixássemos a guarda, nunca nos deixou relaxar de verdade. Naquele sábado à noite, 2 semanas após Caleb ter sido hospitalizado, 5 de nós estávamos de plantão nas portas da boate sem nome. 3 tinham participado da surra de Parker, então estávamos muito atentos, observando a rua, procurando qualquer sinal dele ou de seus comparsas. De repente, um dos seguranças disse:
Olha quem está vindo aí. Todos nos voltamos para ver quem era. Lá vinha um garoto de uns 14 ou 15 anos, magrinho, com cerca de 1,60 m e um bigodinho ralo, andando em nossa direção. Ele passou direto por nós, indo em direção à entrada do clube. O chefe da segurança o parou. Onde você acha que vai, garoto? O menino respondeu. Lá dentro. O chefe riu e perguntou. Quantos anos você tem? E quando o garoto disse 18, todos nós caímos na gargalhada. O chefe brincou. Se você tem 18 anos, então eu sou o Bob Charlton. Agora vaza antes que eu te dê um tapa. O garoto saiu emburrado, mas aquilo levantou nosso ânimo. Era por volta de 1h30 da manhã, e todos nós dissemos que seria ótimo se algo assim acontecesse todas as noites. Mas, cerca de 1 hora depois, a coisa ficou séria. Recebemos a informação de que um garoto estava dentro do clube tentando vender comprimidos. Então, o chefe mandou 2 seguranças verificarem. E quem eles trazem para fora? O mesmo garoto que havíamos barrado. Ele estava aos berros e se debatendo, sendo arrastado por 2 seguranças, um de cada lado, enquanto suas pernas balançavam no ar. Rimos tanto que pensei que ia desmaiar. Lá foi o garoto expulso pela segunda vez, bufando de raiva. Antes de ir embora, ele gritou: Vou voltar com uma arma e explodir a cabeça de todos vocês. Quase rolamos no chão de tanto rir. Um gangster de bolso ameaçando nos matar quando provavelmente tinha aula no dia seguinte. Acenamos para ele e dissemos que voltasse na próxima semana para mais risadas. Quando a euforia passou, perguntamos como ele havia conseguido entrar no clube. Os seguranças disseram que o esperto provavelmente escapuliu por uma das portas dos fundos, enquanto alguém levava o lixo para fora. Tínhamos que admitir, ele foi corajoso. Mas o que nos surpreendeu foi que o garoto realmente tinha uma sacola com alguns comprimidos de verdade. Não pílulas de menta se passando por êxtase. Eram legítimos, com desenhos de carinhas sorridentes e até o símbolo do Batman. Não havia mais que 10 comprimidos, mas aquilo nos deixou pensando. De onde ele conseguiu aquilo? Quem seria louco o suficiente para mandar um garoto de 14 anos vender drogas num clube para maiores de 18? Então, como ele conseguiu colocar as mãos nesses comprimidos? Não tínhamos tempo para pensar muito nisso. Estávamos ocupados, tentando controlar o caos no clube durante as horas mais movimentadas. Por volta das 3 horas da manhã, o pico da noite já havia passado. A festa ainda rolava no andar de baixo, mas as multidões começaram a diminuir e as pessoas chamavam táxis para ir embora. Eu não via a hora de voltar para casa e tomar um banho. Naquela noite tive que expulsar umas 5 pessoas e no processo derrubaram bebidas em mim. Minha camisa estava encharcada de cerveja e coquetéis doces, e tudo o que eu queria era terminar a noite. Então, uns 30 minutos antes do fim do expediente, quem aparece na rua? O garoto de Newcastle, apelido que um dos seguranças deu ao vê-lo se aproximar. Todos rimos, fazendo piadas do tipo: olha lá, ele vem puxar uma arma e começar a atirar. Quando ele chegou a uns 3 ou 4 metros, tirou uma pistola estilo cowboy da calça e a apontou diretamente para nós. A princípio, não parecia real. A arma era opaca, com o cabo quase caindo. Parecia que ele só havia removido a tampa laranja de uma arma de brinquedo e estava nos mostrando. Rimos tanto que começamos a cantar temas de faroestes antigos, como se estivéssemos em um duelo no meio da rua. Estávamos tão tensos nas últimas semanas que aquilo foi um alívio. Ríamos sem parar daquele garoto. Para dar mais contexto, na época, muitos gangsters como Parker andavam armados. Isso teve um efeito inesperado. O medo das armas ficou tão grande que ladrões começaram a usar armas de brinquedo em assaltos. Só precisavam mostrar a arma falsa ou apontar algo sob a jaqueta. E pronto, o caixa entregava o dinheiro, apavorado. Era algo comum em Newcastle naqueles dias. Então, quando vimos o garoto puxar aquela velha arma de cowboy caindo aos pedaços, pensamos: isso não pode ser real. Mas aí ele puxou o cão da arma, como fazem nos filmes, sabe? E naquele instante, percebemos: isso é sério. Houve um silêncio breve, como se todos tivessem a mesma reação. Ah, droga! No momento em que começamos a nos dispersar, o garoto atirou. O som foi o mais alto que já ouvi na vida, ensurdecedor.
A rua era estreita, então o disparo ecoou, parecendo que um foguete havia explodido ao nosso lado. Eu estava de costas quando o tiro foi disparado, mas lembro-me claramente de como a rua quase se iluminou naquele momento. Não sabia que era possível sentir tanto medo assim, e num piscar de olhos, saí do meio da rua e me escondi atrás de uma van esperando pelo próximo disparo. O silêncio que se seguiu foi interminável. Embora houvesse gritos e correria, minha atenção estava voltada apenas para o próximo tiro, temendo que o garoto me encontrasse e me tornasse seu próximo alvo. Mas isso não aconteceu, e nenhum outro tiro foi disparado. A arma do garoto falhou logo após o primeiro disparo, e sem saber como consertá-la, ele simplesmente fugiu. Apesar de ter sido um único tiro, foi o suficiente. Um segundo membro da nossa equipe foi baleado em menos de um mês, mas dessa vez, a vítima não teve a mesma sorte. Não vou mencionar o nome por questões de privacidade, mas mesmo que tenhamos feito o possível para estancar o sangramento, meu amigo perdeu tanto sangue que acabou falecendo a caminho do hospital. Foi devastador. A grande questão que todos faziam era: como isso pôde acontecer? Como um garoto tão jovem conseguiu acesso a drogas e armas? Estávamos convencidos de que Parker estava envolvido de alguma forma, que ele havia mandado o garoto para atirar em nós. Mas isso não explicava por que o garoto tentou vender comprimidos no clube. E esse detalhe sempre me deixou desconfiado de que havia algo mais acontecendo. E eu estava certo. Não havia uma explicação lógica para o tiroteio. A verdade é que o irmão mais velho do garoto era um traficante e bandido conhecido, e o garoto o idolatrava. Ele estava apenas tentando seguir os passos do irmão mais velho, vendendo comprimidos como ele fazia. Quando o confrontamos, o garoto agiu como ouvia o irmão falar: não deixar ninguém desrespeitá-lo. Foi assim que o garoto foi até o esconderijo do irmão, pegou a arma, que já estava carregada, vale lembrar, foi até a cidade e atirou em um jovem segurança, tirando sua vida. Depois, ele foi enviado para uma instituição de jovens infratores. E eu saí desse ramo cerca de 9 meses depois, quando conheci a mulher que se tornaria minha primeira esposa. Trabalhar como segurança estava se tornando perigoso demais, e esses 2 tiroteios foram o que me fez decidir que não tinha mais futuro ficando nas portas. Essa história ainda está viva na minha memória, já que aconteceu literalmente na semana passada enquanto escrevo isso. Minha família é um pouco peculiar. Não vou me aprofundar nos detalhes, mas basicamente todos são ou fanáticos por armas, caçadores dedicados, ou as duas coisas. Enquanto a maioria das famílias escolhe viajar no verão, a nossa costuma viajar durante o inverno. Mas nossas férias não são exatamente tradicionais. Todo ano, os adultos se reúnem, juntam dinheiro e alugam uma casa em algum lugar remoto, geralmente no meio do nada, por uma semana. Dessa vez, era uma cabana em Vermont. Embora chame de cabana, era quase um castelo. Tinha que ser para acomodar todo mundo. Agora, a parte mais curiosa. Nossa família adora jogos esquisitos, muitos deles envolvendo tiros de alguma forma. E o mais estranho de todos, na segunda noite, os adultos se vestem com roupas pesadas e vão para a floresta para um grande jogo de laser tag. Sim, sei que soa meio maluco, mas é a verdade. Já perdi algumas amizades por causa das peculiaridades da minha família. O vencedor do jogo leva um prêmio em dinheiro bem interessante, além de muitos motivos para se gabar. Jogamos com um equipamento industrial que meu tio Jason projetou. Ele sempre foi o mais empolgado com essa tradição. As regras eram simples. Cada um por si, e o último a ser atingido ganhava. Se mais de uma pessoa estivesse de pé até a meia-noite, o prêmio seria dividido. Quem fosse atingido fazia o caminho de volta até a fogueira perto da casa. Quando a penúltima pessoa chegasse, todos atiravam para o alto, avisando o vencedor. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, então essa foi a primeira vez que pude participar. Seria mentira dizer que eu não estava animado. Não só pelo dinheiro, mas pela diversão mesmo. Antes de começarmos,
Jason garantiu que todos sabíamos como usar o equipamento e onde colocar nossos sensores para que o jogo fosse justo. Depois, ele nos fez ajustar um cronômetro de 10 minutos no celular para marcar o início. Sem aviso, ele saiu correndo floresta adentro como se estivesse em uma corrida. O resto da família o seguiu, cada um correndo para um lado. Eu percebi que a maioria estava subindo a colina, então pensei que descer me daria uma vantagem para durar mais. Apesar da escuridão, a neve no chão iluminava tudo. Não lembro quantas pessoas estavam jogando, mas era bastante gente. Pelo menos uns 10 primos e alguns pais, incluindo os meus. Nossa família é realmente grande. Depois de me embrenhar fundo na floresta, encontrei um mirante onde dava para ver longe, subindo a colina. Decidi que seria uma boa ideia esperar ali e recuperar o fôlego. Fiquei por um tempo tentando planejar o próximo passo. Achei que, se continuasse caminhando paralelo à encosta, em algum momento poderia subir e tentar pegar de surpresa quem estivesse lá em cima. E foi o que fiz. Caminhei pela encosta à esquerda por uns 15 minutos, afastando-me o máximo possível da casa. Tempo não era uma preocupação, já que ainda faltavam cerca de 2 horas para a meia-noite. Quando comecei a subir a colina, ouvi um leve ruído de passos na neve à minha esquerda, no sentido oposto à casa do meu tio. Instintivamente, me escondi atrás da árvore mais próxima, torcendo para que quem quer que fosse não conseguisse me acertar. Esperei alguns segundos e olhei na direção do som, mas não vi nada. Então, ao apertar os olhos, notei um rastro quase invisível de pegadas, levando até uma árvore grossa, uns 15 metros atrás de mim. Tinha certeza de que havia alguém lá, mas por que essa pessoa não me acertou logo? Eu estava a céu aberto, claramente sem perceber sua presença. Talvez estivesse tentando chegar mais perto. Corri colina acima, tentando escapar antes que conseguissem me atingir. Quando estava prestes a ir para a direita, rumo à casa, notei outro conjunto de pegadas à esquerda. O curioso é que essas começavam mais fundo na floresta, vinham em minha direção e depois voltavam. Alguém estava me cercando. Para conseguir isso, teriam que ter ido ainda mais longe na floresta do que eu, o que parecia improvável. Antes que pudesse refletir mais, ouvi um som na encosta de onde tinha vindo. Parecia alguém caindo na neve. Sem hesitar, comecei a correr de volta para a casa. Olhei o telefone. Já passava das 11. Eu não podia acreditar que já tinha se passado 1 hora. Continuei correndo e vi um rastro de pegadas indo na direção da casa. Elas pareciam recentes, então acelerei, esperando surpreender alguém. Passei por uma linha de árvores e avistei meu primo Ryan caminhando calmamente, com a arma de laser em mãos. Me abaixei, saquei minha pistola e acertei o marcador dele, que começou a piscar. Ele deu um soco em uma árvore antes de balançar a cabeça e seguir rumo à casa. Sorri, orgulhoso da minha primeira eliminação. Com a adrenalina a 1000, decidi bolar um plano para pegar a pessoa que estava me seguindo. Corri por mais 1 minuto, depois voltei e me escondi atrás de uma árvore, sem deixar vestígios óbvios. Era o esconderijo perfeito. Quem quer que estivesse me seguindo não teria ideia de onde eu estava. Enquanto eu esperava, meu marcador começou a piscar do nada. Fiquei irritado. O laser vinha exatamente de onde eu tinha acabado de estar. Sem dúvida, era a pessoa que estava me caçando. Levantei-me, esperando que quem tivesse me atingido desligasse o laser. Mas isso não aconteceu. O feixe permaneceu focado em mim, e aquilo me irritou ainda mais. Parecia uma provocação. Eu queria saber quem era o responsável. Então comecei a caminhar na direção do feixe. Mesmo à medida que me aproximava, o laser continuava apontado para mim. Tudo que conseguia ver eram as mãos de quem estava segurando a arma. O resto do corpo estava escondido atrás de uma árvore. Então, ouvi uma série de tiros atrás de mim e dei um salto. Fiquei paralisado. Impossível. Eu devia ter vencido. O Ryan deveria ter sido a última eliminação. Mas então, quem me matou? Continuei encarando o feixe de luz que ainda me apontava. E foi aí que a pessoa segurando o laser finalmente saiu de trás da árvore. Era um estranho. Pior ainda, havia 2 deles, parados lado a lado. Foi nesse momento que ouvi passos atrás de mim. Virei a cabeça e vi um homem com uma máscara de esqui,
segurando um saco de lixo em uma mão e uma faca na outra. Quando ele percebeu que eu o estava encarando, começou a correr na minha direção. Sem pensar duas vezes, larguei todo o meu equipamento e comecei a correr, gritando o mais alto que podia. Podia ouvir os três me perseguindo, gritando palavras que nem pareciam ser inglês. Eu corria entre as árvores o mais rápido que conseguia, a neve dificultando meus passos, enquanto rezava para não tropeçar. Eles estavam chegando cada vez mais perto. Não queria olhar para trás, mas sabia que estavam logo atrás de mim, me alcançando. Finalmente avistei as luzes da casa à distância. Continuei gritando e correndo, sentindo minhas pernas fraquejarem. Estava quase alcançando a clareira quando vi o Jason vindo em minha direção, com um rifle de caça em mãos. Ele mirou acima da minha cabeça e disparou 3 tiros para o alto. Ouvi os passos atrás de mim tropeçarem antes de desaparecerem de volta na floresta. Desabei aos pés do Jason, completamente sem ar, e acabei desmaiando de exaustão ali mesmo na neve. A manhã seguinte foi difícil de encarar. Minha tia explicou que tinha tropeçado em algum momento do jogo e acabou percebendo que tinha perdido sua arma laser, o que explicava como os homens na floresta conseguiram uma. O Ryan havia eliminado 6 dos nossos parentes antes de eu encontrá-lo, o que explicava sua irritação quando fui eu que o eliminei. E de fato, ele era a última eliminação. Jason e meu pai correram para a floresta com suas armas, mas não encontraram nada. Eles tentaram seguir as pegadas, mas havia tantos caminhos diferentes e becos sem saída que desistiram. Aquele dia foi um borrão. Os adultos avisaram os donos da casa e também reportaram tudo à polícia. Na manhã seguinte, fui acordado por gritos vindos de fora. Jason estava fora de si, berrando em direção à floresta. Corri para ver o que estava acontecendo e encontrei um único boneco de neve virado para a casa. Em sua mão estava a arma laser que minha tia havia perdido. Jason disparou alguns tiros na cabeça do boneco antes de continuar gritando ameaças e finalmente entrar furioso. Faz apenas uma semana, mas vou te atualizar se houver qualquer novidade. Durante meus anos de faculdade, eu não tinha condições de bancar aquelas viagens de Spring Break que todo mundo das fraternidades fazia para o México. Por isso, acabei passando os 3 primeiros anos das férias de primavera no campus, o que, para ser honesto, não me incomodava muito. Mas quando o último ano chegou, percebi que essa seria minha última chance de vivenciar essa experiência. Ir para o México ainda era impossível, já que eu teria que pagar tudo sozinho. Foi então que minha namorada, Olivia, encontrou um Airbnb com um preço bem em conta e que parecia promissor. Decidimos que seria uma escapada de casal, mas acabamos chamando a melhor amiga dela, Sarah, e o namorado, David, para se juntarem a nós. Todos ficamos super empolgados, já que seria nossa primeira viagem juntos. O lugar que escolhemos não era o típico Airbnb para Spring Break. Ele ficava em uma região isolada e cercada por árvores no condado de Lake, Califórnia. O espaço tinha uma banheira de hidromassagem, uma lareira exposta, um toca-discos antigo e cadeiras do lado de fora para observar as estrelas. Era simplesmente perfeito. A viagem até lá durou cerca de 2h30, o que foi ótimo para relaxarmos. O único problema é que o David dirigia um Mini Cooper minúsculo e as meninas tiveram que se apertar no banco de trás. Ele era meio sensível em relação ao carro e ficava bravo quando alguém fazia qualquer comentário, o que na verdade nos divertia um pouco. Apesar de pequeno, o carro tinha uma vantagem. Era conversível, o que tornava a viagem bem agradável. Chegamos por volta das 8 da noite quando já estava completamente escuro. Não vou mentir, o lugar parecia um tanto assustador àquela hora, com todas as luzes apagadas. E quando eu digo que estávamos no meio da floresta é porque estávamos mesmo. As árvores bloqueavam a vista de todas as casas próximas, exceto uma. A primeira noite foi tranquila. Ficamos na lareira, bebendo vinho e jogando jogos de tabuleiro. Tínhamos planejado usar a banheira de hidromassagem, mas o David estava reclamando de algo. Então desistimos. Ele estava um pouco mal-humorado
mas achamos que fosse só algo passando pela cabeça dele. Na noite seguinte, conseguimos convencer o David a se juntar a nós na banheira de hidromassagem para alguns jogos de bebida. A banheira ficava em uma área fechada com paredes de tela na parte de trás da casa. Ligamos a música alta e começamos a jogar Eu Nunca. Estávamos todos muito animados e talvez um pouco mais alegres do que o normal naquela altura. De repente, um clarão iluminou a sala da hidromassagem. Se estivesse chovendo, teríamos pensado que era um relâmpago, de tão forte que foi. Desliguei a música rapidamente. Nós 4 trocamos olhares, sem coragem de falar. Com calma, saí da banheira e fui até o deck nos fundos. Tentei olhar para a floresta, mas estava escuro demais para enxergar algo. Logo depois comecei a ouvir um som de clique vindo das árvores. Alguns segundos se passaram e outro clique surgiu, mas de uma direção diferente, seguido por um assobio. Os sons continuaram, cliques e assobios vindos de tantas direções que era impossível acompanhar. Gritei para o David e as meninas voltarem para dentro e corri atrás deles. Todos nos juntamos na sala de estar, sem saber o que fazer. Na hora, pensei que podia ser uma brincadeira boba ou alguém tentando nos assustar, então não ligamos para a polícia imediatamente. Minutos depois, alguém começou a bater na porta da frente. As meninas ficaram desesperadas, então mandei o David ligar para a polícia enquanto eu pegava a maior faca que encontrei na cozinha, preparado para defender todos, se fosse necessário. Gritei com firmeza que estava armado, mas era, claro, um blefe. As batidas cessaram. David disse que a polícia estava a caminho, mas no meio do nada eles poderiam estar longe. Esperamos em silêncio por alguns minutos. Foi um dos momentos mais tensos que já vivi. Quando parecia que o pior tinha passado, uma das janelas da sala estourou. Uma pedra enorme foi lançada através dela. As meninas gritaram e eu mandei todos correrem para o andar de cima e trancarem a porta. Fiquei no andar de baixo, pronto para o que viesse. Por sorte, ninguém entrou pela janela quebrada. Corri para verificar e vi que havia um pedaço de papel grudado na pedra. Com tinta preta, estava rabiscada a frase: "Vão embora, vocês não deviam estar aqui." A polícia chegou pouco depois e vasculhou o local, mas, claro, não encontraram nada. Não esperamos mais. Juntamos nossas coisas e fomos embora naquela mesma noite. O anfitrião do Airbnb nos reembolsou, mas se recusou a discutir o ocorrido. Minha namorada acha que ele sabia de algo que não nos contou. Talvez ela tenha razão. Isso explicaria por que o lugar era tão barato. Seja como for, acho que não vou fazer outra viagem ou reservar um Airbnb tão cedo.